Olá, você que está sempre por aqui, muito obrigada pela sua participação, comentários, por você compartilhar, por você curtir, por você indicar, né, o nosso canal. Para você que está chegando aqui agora, seja bem-vindo. Se gostar dos conteúdos, não se esqueça de olhar, tem playlists aqui e se inscrever no canal também. Hoje eu trago um assunto para vocês que ele impacta diretamente em todas as áreas que eu trabalho em terapia, seja emagrecimento, seja em transtornos de ansiedade, seja relacionamentos, casais e questões de terapia em geral, que é como a gente faz com os problemas. Quando o problema começa a tomar uma dimensão muito grande na nossa vida e impactar nessas áreas. Todos nós vamos ter problemas, todos nós temos problemas na nossa vida, né? Todo mundo passa por isso. A questão é nós percebermos quando a gente começa a dar uma importância muito grande para um determinado problema, ou se nós temos tendência a deixar que um determinado problema acabe impactando e, de certa forma, limitando as nossas ações em outras áreas da nossa vida, ou até fazendo com que a gente não consiga nem aproveitar as outras coisas que temos na nossa vida, porque a gente fica só focando naquele problema o tempo todo. A gente só pensa no problema. Quando a gente está comendo, a gente pensa no problema, a gente acorda pensando nesse problema, a gente perde o sono na madrugada e fica ali ruminando em cima do problema. Aliás, isso da gente ficar ruminando os pensamentos ali o tempo todo no mesmo problema, patinando no mesmo lugar, é que vai fazer com que a gente acabe tendo dificuldade para dar o determinado tamanho do problema e buscar uma solução para ele, que é o que a gente faz em terapia. Quando o paciente traz um problema para a gente em terapia, nós vamos identificar de onde está vindo, que tipo de problema é esse, qual o impacto que isso tem na vida do paciente e como ele pode fazer para pensar de uma forma mais clara em relação a esse problema, buscando soluções, às vezes dividindo esse problema em questões menores, em partes que ele possa ir resolvendo, em vez de querer resolver tudo de uma vez. E às vezes o problema nem é tão grande assim, e a pessoa catastrofiza em cima desse problema, faz esse problema ficar de um tamanho que depois fica difícil mesmo para a pessoa resolver. E como a pessoa coloca esse problema como ponto central da vida, isso acaba tendo impacto negativo e prejudicando até a nossa saúde física e a nossa saúde emocional, e prejudica até nas nossas relações. Quem nunca pegou um problema do trabalho, levou para dentro de casa e virou um inferno dentro de casa? Ou teve um problema em casa e leva para o trabalho e acaba prejudicando até a produtividade? Quem aqui que me segue por causa do emagrecimento já não deixou que um problema pontual, seja ele em qualquer área da sua vida, acabe impactando na questão do emagrecimento, ou dificultando emagrecer, ou fazendo ganhar peso, porque vocês não conseguem lidar com esse problema, não conseguem dimensionar o tamanho desse problema, não conseguem deixar esse problema na área que é dele, e isso fica tão grande que vocês não conseguem regular a emoção e vão onde? Descontar na comida. Para quem tem transtornos de ansiedade, então é pior ainda, porque a pessoa que já tem tendência a ser mais ansiosa, aquilo ali vira uma preocupação constante, vira um círculo vicioso. Eu tenho um problema, eu acabo pensando nele o tempo todo, isso acaba me gerando mais ansiedade, mais pensamentos de não dou conta ou de autodestruição, e isso faz com que eu enxergue esse problema de uma outra forma, e esse círculo vai se retroalimentando, e eu não sei o que fazer com isso, porque ficou de um jeito que eu já não consigo mais resolver. E quando eu estou falando aqui de problemas, eu não estou dizendo somente de um problema grande que caiu aí em você de uma hora para outra, mas eu estou falando também daqueles pequenos probleminhas do dia a dia, que está sendo pequeno, um problema aqui, uma discussão aqui, um desagrado aqui, que aquilo vai ficando grande e enchendo o copo. Chega uma hora que eu não estou aguentando mais e às vezes eu só chego para tomar uma atitude quando aquilo já está desse tamanho e já não está cabendo mais no meu dia, e eu já me desestabilizei emocionalmente falando e até na vida no geral, porque às vezes eu não quero também enxergar que eu tenho um problema, eu estou fingindo que ele não existe, mas ele está me impactando. Eu estou vendo que eu estou ficando mais irritada, que eu estou ficando mais cansada, meu sono já não é mais o mesmo, já está começando a me desestabilizar em algumas áreas. Eu vou fingindo que isso ali não está acontecendo, porque eu não quero lidar com aquilo.
Mas chega uma hora que a conta chega e a gente tem que lidar, porque não tem outro jeito. Se você não resolver os seus problemas, quem é que vai resolver para você? E essa a questão. Uma coisa é eu tenho um problema grande, eu faço ele o centro da minha vida. Outra coisa é eu fingir que eu não tenho problemas. E aí eu passo, né, como se eu passasse ilesa pela vida. E isso não é verdade. O que eu trago aqui para vocês é dar o tamanho exato que um problema tem. Buscar uma solução para aquele problema. Como se diz, se o problema tem solução, perfeito. Se ele não tem solução, ele deixa de ser um problema, né? Não é tão simples assim, mas pensa você que está me escutando, você não faz o problema ficar muito maior do que ele realmente é? Quantas vezes você comeu as suas emoções? Quantas vezes você descontou em comida, em compras, em várias outras coisas, questões internas, problemas que nem é, por exemplo, da área do emagrecimento. Às vezes você não tem nenhum problema com a comida, mas você tem em outras coisas que faz com que você ganhe mais um problema. Em vez de você resolver o problema que você tinha, você ainda vai criando outros problemas. E aí o que acontece? Você vai ter que arrumar várias áreas da sua vida. Além de você identificar o problema, identificar de onde ele está surgindo, se ele é padrão, se ele é repetitivo, por exemplo, uma pessoa que tem um descontrole financeiro, um problema no financeiro, que é claro, abala todo mundo, ele é recorrente, então você precisa tomar outras decisões para fazer com que isso pare de continuar acontecendo. Se o seu problema maior é a questão do emagrecimento, o que você precisa fazer ou pode fazer para que isso mude? Se a sua questão é no relacionamento, comece a se perguntar o que você pode fazer para mudar isso? Qual é o seu papel, a sua função nisso que está acontecendo? Porque geralmente isso tem uma autorresponsabilidade. Além disso, aquelas práticas de, se eu estou com um problema aqui, deixa eu melhorar isso aqui. Então, eu vou fazer exercício de relaxamento, eu vou buscar encontrar com pessoas que me encham de energia boa, eu vou buscar algum hobby, alguma coisa que eu queira fazer para poder ficar energizada também, para conseguir resolver outra área. Eu vou escutar uma música que eu gosto, assistir um filme que eu gosto. Isso não são fugas, isso são maneiras funcionais de lidar com as questões, porque a gente precisa resolver o problema, mas é importante que a gente esteja relaxada, que a gente esteja mais tranquila, para a gente poder conseguir resolver. Outra coisa é sair de cena. Sabe quando você está muito mergulhado em alguma coisa que você nem consegue mais entender o que está acontecendo? Sair de cena, dar um tempo para você, de não ficar pensando, simplesmente aproveitar outras coisas na vida, outros momentos bons, para que você saia desse problema e fale assim, puxa, a solução está aqui. Quando a gente está mergulhada naquilo que a gente não consegue ver o que está acontecendo. Isso tudo vai gerando um estresse muito grande. E o estresse e a ansiedade são inimigos de uma boa saúde emocional. E também de um emagrecimento. E também nas questões de qualquer transtorno de ansiedade. E tudo na nossa vida, né, gente? Quanto mais a gente acumula estresse, mais a gente vai ficando sem condições de lidar com os nossos problemas do dia a dia. E isso acaba, igual eu falei, acumulando, acumulando, e depois você não consegue resolver uma coisa que era desse tamanhozinho, acabou ficando desse tamanho. É como se você precisasse agir em dois pontos, um a causa e o outro os sintomas. A causa vai te levar às soluções. Você descobre a causa, descobre o que é e busca soluções. O sintoma, tudo que está te angustiando, te deixando triste, te deixando ansiosa, você vai agir nos sintomas. É como o médico faz nos sintomas, né? A medicação entra para agir nos sintomas. E de maneira comportamental e na terapia, agir nos sintomas significa todos esses exercícios de relaxamento que eu trago sempre aqui para vocês, fazer uma meditação à noite, fazer uma coisa que vocês gostam, igual eu falei já no vídeo, isso tudo são ações no sintoma, mas não adianta ficar fazendo tudo isso se você não identifica, se você não aprende a lidar com seus problemas, porque todo mundo tem, mesmo que seja um problema muito grande, gente, um problema muito grande, ele pode ser
pontual, por exemplo, uma pessoa perdeu, uma pessoa que ama muito, é claro que isso vai impactar na vida toda, mas isso não pode ser motivo para negligenciar todas as outras áreas da vida, mesmo que seja com um brilho menor, mesmo que naquele dia você não esteja com motivação, não esteja com a sua alegria plena, você não pode esquecer que a sua vida não é feita somente num foco, somente de uma área. Quando você se concentra 100% em uma área, você está negligenciando todas as outras. Isso vai ter um preço, um custo muito alto para você depois. Por que eu estou trazendo isso aqui para vocês? Por exemplo, na questão do emagrecimento, o que eu vejo? As pessoas se auto-sabotando porque estão com um problema na vida, porque surgiu um problema ou porque é um problema que está se arrastando há muito tempo. Às vezes a gente interrompe numa consulta individual, principalmente, esse processo de emagrecimento, de certa forma, a gente faz isso aqui com ele para poder trabalhar essa questão, porque se não trabalha essa questão que está acontecendo com o paciente, o processo de emagrecimento não flui, não continua, porque está ali esbarrando o tempo todo na pessoa, deslocando o tempo todo. Quando uma pessoa, por exemplo, está com um problema e ela está com uma ansiedade muito grande, quando a gente conversa em terapia, a pessoa fala assim, puxa, a solução estava aqui na minha cara e eu não consegui enxergar. Uma das técnicas que é muito importante e é muito utilizada para você que faz terapia, até para você que não faz, eu nunca vou conseguir esgotar isso aqui, que é a questão de você escrever, que é o diário emocional. Escreva sobre isso, escreva sobre o impacto que o problema tem na sua vida para você saber se a sua emoção está realmente relacionada com o tamanho desse problema, se isso é padronizado, todas as vezes que acontece uma coisa parecida, você tem os mesmos pensamentos, sente do mesmo jeito e tem as mesmas reações, porque nós temos um padrão aqui que precisa ser observado, elaborado e trabalhado. Então, o diário emocional vai ajudar muito. Se coloque, não tenham medo de pensar, não tenham medo de sentir, porque só assim vocês vão conseguir enxergar o tamanho do que está acontecendo. Muita gente tem medo de vir para a terapia porque tem medo de lidar com as questões, achando que a gente vai ficar o tempo inteiro lá no passado, lá na infância. Não, gente, a gente vai lá, visita, vê o que está acontecendo, traz para o presente, para ver qual o impacto disso na vida de vocês hoje. Então, gente, o que fica do vídeo de hoje? Identifique os problemas, dê o tamanho certo para aquele problema, busque solução para o problema. Se não tem solução, respira e aceite que não tem solução, aceite que você não está no controle sobre tudo, nem tudo é sobre você, nem tudo depende somente de você, e haja também nos sintomas, busque relaxar, busque todas as alternativas que eu falei aqui para vocês, e aí sim vocês vão saber que os problemas fazem parte da vida de vocês, mas que tem um monte de coisas aí ao redor gritando, pedindo a atenção de vocês, até para ajudar vocês a ficarem melhores, e vocês estão só concentradas ali no pontinho preto da folha branca. Ok? Espero ter ajudado. Eu vou trazendo mais assuntos para vocês. Deixe aqui nos comentários sobre o que vocês gostariam que eu falasse, né? O que vocês gostariam que eu abordasse aqui de vários temas da terapia em si? Emagrecimento, ansiedade, relacionamento. O que você quer escutar? Qual é a sua questão na sua vida que eu possa trazer aqui um vídeo e que possa te ajudar, tá bom? Um abraço, obrigada por me escutar até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.